Amém. Abra por favor a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 a 18. Aos nossos ministros de adoração, obrigado. Vamos à palavra do Senhor. Estamos falando sobre o poder da revelação. Amém? Poder da revelação. Como viver o processo de revelação e transformação que o Espírito e a palavra de Deus têm para nossas vidas. 2 Coríntios 3, 16 a 18 está escrito: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pai, confirma a tua palavra em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Digam amém. Pode se assentar. Só aqueles que amam a palavra de Deus, aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus tem transformação para cada um de nós. E nós não podemos prescrutar qual é a dinâmica dessa transformação, pois ela é contínua, até que nós possamos adentrar na eternidade que o Senhor tem para nossas vidas. Todos nós, cada um de nós que estamos rendidos ao Senhor, estamos participando de um processo de transformação, mediante o agir da palavra e do Espírito. Essa é uma ação dinâmica, combinada entre o Espírito e a palavra. Perceba que já no livro de Gênesis capítulo 1, a respeito do princípio da criação, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma, diga comigo, sem forma e vazia. Assim a terra estava no princípio, sem forma e vazia. Mas o versículo posterior, o versículo 2 de Gênesis 1, declara o seguinte: e disse Deus, haja luz. Mas antes de Deus falar, antes de Deus liberar a sua palavra, o versículo 1 conclui dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fala assim comigo, o Espírito de Deus se movia. Veja que é um movimento dinâmico do Espírito. E o que na verdade o Espírito Santo está fazendo? Ele está preparando o ambiente, ele está preparando o território para o momento em que a palavra for liberada. Porque no momento em que a palavra for liberada, dentro de uma ação do Espírito Santo, no lugar, no ambiente, esse lugar, esse ambiente, ou essa pessoa, ela é transformada. Assim como a terra estava sem forma e vazia, ganhou ordem, beleza, vida, expressão, luz. Isto se deu por meio da dinâmica do Espírito e da palavra. Sempre foi assim desde o começo. Esta é uma combinação incrível. Quando o Espírito Santo e a palavra estão agindo em um lugar, este lugar ele é transformado. Seja a vida de uma pessoa, seja um ambiente, seja um território, seja onde for, aonde tiver uma ação do Espírito e da palavra de Deus, isso vai gerar uma nova forma. Isso vai trazer uma forma mais bela, uma forma mais coerente, uma forma mais original, de acordo com o modelo estabelecido por Deus. Digam glória a Deus. E é isso que o Espírito Santo está fazendo na vida de todo aquele que se converte. É isso que o Espírito Santo está fazendo na vida de todo aquele que se rende ao propósito de Deus. Veja que isto é um processo, é o viver o processo de revelação e transformação. Por isso que nós estamos falando nestes dias sobre o poder da revelação. Por quê? Porque nós estamos numa era de informação. Sabemos que nós estamos na era do conhecimento. Mais do que nunca nós estamos a cada dia sendo bombardeados por uma enxurrada de informações, pela internet, pelos meios de comunicação, por várias formas, por várias maneiras. Nós estamos continuamente sendo informados, bombardeados, essa é a palavra, com uma enxurrada de informações. E porque nós temos muitas informações, isso acaba gerando uma distração na nossa mente. Não sabemos o que fazer, como assimilar tanta informação. Mais do que nunca o
mundo do comércio, as indústrias, as empresas têm investido bilhões de dólares para fazer anúncios, propaganda, com o objetivo de gerar uma informação na minha mente, na sua mente, para que nós possamos alcançar aquilo, comprar aquilo, adquirir aquilo, chegarmos a pensar que se nós não tivermos aquilo, se nós não possuirmos aquilo, a nossa vida não vai servir, a nossa vida não vai ficar melhor. E isto é uma ilusão. Por isso eu digo para vocês que a informação, ela tem um poder. Inclusive nós falamos a respeito da importância da pessoa estar bem informada. Seja a área onde você estiver atuando, seja o campo de ação onde você estiver trabalhando, é muito importante que você sempre esteja atualizado nas informações, que você sempre esteja crescendo nas informações, que você adquira boas informações. Mas o máximo que uma informação vai fazer por sua vida é desafiar o teu entendimento, desafiar a tua mente, desafiar o teu pensamento. Mas a informação por si mesma não tem o poder de gerar uma nova forma, ou seja, não tem o poder de trazer uma transformação. Porém, quando nós recebemos a revelação da palavra de Deus por obra do Espírito Santo, isso não só nos desafia na nossa mente, mas isso transforma na nossa essência, isso transforma na nossa própria natureza, isso transforma o nosso caráter. Por meio da revelação nós somos transformados. É isso que Jesus falou ao grupo de judeus que estavam ouvindo a palavra e creram em Jesus. Então Jesus se direciona a esse grupo de judeus e diz: se vocês que creram, agora vocês têm que permanecer na minha palavra, porque se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Crer não é o suficiente, crer é o início, crer é o abrir das portas para um mundo de possibilidade no reino de Deus. Porém, nós precisamos mais do que crer, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Diga isto comigo: permanecer. A palavra permanecer do grego menos significa fixar-se, estabelecer-se e fazer daquilo um lugar para você morar, para você habitar. Essa palavra basicamente significa um lugar aonde você se firma de tal forma, de tal maneira, que deste lugar você extrai todo o teu sustento, deste lugar você extrai continuamente todos os recursos que você precisa. É isso que Jesus está falando. A minha palavra é vida, a minha palavra tem poder, e se você estabelecer residência na minha palavra, se você permanecer na minha palavra, o que vai acontecer é que esta palavra vai te sustentar, essa palavra vai te nutrir, essa palavra vai gerar toda a provisão que você precisa para vencer o que você precisa vencer, conquistar o que você precisa conquistar e viver esse processo dinâmico, transformacional que o Espírito Santo tem para a tua vida. Por isso que quando Jesus estava sendo confrontado pelo diabo no deserto, sendo tentado pelo diabo, e o diabo dizia para ele: transforma essas pedras em pães, se você é filho de Deus. Veja, se você é filho de Deus, ele estava desafiando a identidade de Jesus. Sempre o diabo vai atacar a nossa identidade, ele vai tentar de alguma forma, de alguma maneira, seja por um ataque direto ou indireto, confundir-nos na nossa identidade. Muitas pessoas vivem uma vida enclausulada emocionalmente, psicologicamente, porque estão sofrendo um ataque na sua identidade, não sabem quem são, não sabem qual é a sua origem e qual o seu destino. Porém, todo aquele que está vivendo o processo transformacional da palavra e do Espírito, esta pessoa tem revelação, e a revelação traz clareza para a sua vida, traz identidade para você, te firma, te estabelece na sua verdadeira identidade. Por isso que quando Jesus foi confrontado pelo diabo na sua identidade, ele disse: eu não preciso provar. Basicamente era como se ele estivesse dizendo: eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso provar para ninguém quem eu sou, eu sei quem eu sou. Por isso nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, diga comigo: toda a palavra, diga forte: toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem, o ser humano, a pessoa vive pela palavra que procede da boca de Deus, porque a palavra contém vida, e se nós queremos viver vida, precisamos permanecer na palavra. E quando nós estamos nessa relação com a palavra, então nós vamos ganhando uma nova forma, nós vamos desenvolvendo um novo padrão de pensamento, de ideia, de conceitos segundo a palavra de Deus. Isso muda a nossa maneira de perceber a vida, isso muda a nossa maneira de conceber a vida como ela é. Por quê? Porque cada um de nós temos experiências da nossa vida que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais,
geneticamente falando, do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente cultural, ideias, conceitos, experiências que nós vamos vivendo, que vão formando uma estrutura na nossa mente, que acaba se levantando contra o conhecimento do Senhor. E são justamente essas estruturas da nossa mente que Paulo chama de fortalezas espirituais, que muitas vezes nos impede de viver a liberdade que há na vida de Cristo Jesus. Porém, Paulo está dizendo, quando nós estamos nessa ação dinâmica do Espírito, quando nós estamos vivendo esse processo transformacional, o véu é removido, essa fortaleza da nossa mente cai por terra. Por quê? Porque opera-se uma renovação no nosso entendimento, e quando o nosso entendimento é renovado, nós somos transformados, e quando nós somos transformados, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. São muitas vezes os nossos conceitos, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas filosofias que nos impedem de viver a vontade de Deus. Andamos nos nossos achismos, naquilo que nós recebemos por tradição, sabe, como herança, como eu disse agora há pouco, até mesmo cultural. Crescemos na nossa vida com experiências que vão formando paradigmas na nossa mente, paradigmas vivenciais, paradigmas visuais, paradigmas auditivos, coisas que nós ouvimos, coisas que nós vemos e coisas que nós passamos na nossa vida, que vão gerando uma estrutura de pensamento. Então, quando nós olhamos para as coisas, nós não percebemos as coisas como na verdade elas são, como em realidade elas são, mas nós filtramos de acordo com esses paradigmas. Por isso, várias pessoas podem participar de uma mesma experiência, de uma mesma situação, e cada uma delas conceber uma interpretação de uma maneira diferente, inclusive a própria palavra de Deus. Por que existe tantas divisões? Por que existe tantas igrejas? Porque um diz A, enquanto o outro dizer em relação à palavra de Deus. Uns dizem que a palavra diz isso, outros dizem que a palavra diz aquilo. Por que existe tanta contradição assim? Porque as pessoas estão buscando muitas vezes entender a palavra de Deus com base nos seus filtros, com base nos seus paradigmas. Então eles não estão interpretando a palavra com base no conceito que Deus tem daquela palavra, mas de acordo com aquilo que elas têm na sua mente. E muitas vezes a palavra é distorcida, então o que se tem é uma interpretação. Porém, quando nós estamos andando na dinâmica do Espírito, nós não interpretamos a palavra, nós temos a revelação da palavra. E a revelação é você alcançar a compreensão da palavra na maneira, da forma como Deus a fala, como Deus a entende, como Deus a concebe. Então isso só acontece na dinâmica do Espírito Santo. Por isso nós oramos continuamente: Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver a verdade. E Jesus declarou que aqueles que permanecem na minha palavra, eles serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que Paulo está dizendo: quando você se rende ao Senhor, o véu é removido, e quando o véu é removido, o Espírito Santo então está operando aí em liberdade. E aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Então somos livres dos nossos conceitos equivocados. Quando o Espírito de Deus opera por meio da revelação da palavra, cai por terra as nossas crenças equivocadas, crenças sombrias que muitas vezes nos boicotam e sabotam o nosso viver aqui na terra. Por isso, quando vem a revelação da palavra pela obra do Espírito Santo de Deus, o que vem aí também é liberdade. Somos livres para vivermos o propósito de Deus e alcançarmos o destino profético que Deus tem para nossas vidas. Eu quero declarar: você é uma pessoa de destino, você está selado por Deus a um destino profético tremendo, extraordinário. A tua vida não é em vão, a tua vida não é por acaso, a tua vida não é um acidente, mas você foi enviado por Deus a esta terra para alcançar um destino, e o Espírito Santo quer trazer revelação nesses dias da palavra, para que você tenha os olhos do seu coração iluminados, ou seja, que você tenha clareza do propósito de Deus, tenha a direção precisa da sua vida, não ande nem para a direita nem para a esquerda, mas o caminho que Deus tem para você. Se nos falta revelação, então nós vamos tentar viver de acordo com os nossos pensamentos ou de acordo com a opinião das pessoas, e isso é um erro. Amém? Isso é um erro. Mal conseguimos enxergar um palmo, veja bem, um palmo à nossa frente. Diz a palavra do Senhor, Paulo está dizendo: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diga isto comigo: onde está o Espírito de Deus, onde está o Espírito de Deus,
a liberdade. Veja esse processo, nos convertermos ao Senhor, então o Espírito Santo vem e traz a revelação da palavra, removendo os véus que impedem que nós tenhamos a revelação da palavra, o conhecimento da verdade. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo não é um conhecimento cognitivo, simplesmente intelectual ou mental. Não, uma pessoa pode passar a vida inteira estudando a palavra de Deus, mas se tentar compreender a palavra de Deus com o seu entendimento natural, não compreenderá a verdade do conceito de Deus. Essa pessoa irá distorcer e por isso muitas vezes irá também induzir outras pessoas ao erro, porque ela está crendo num erro, e quando nós cremos num erro, nós praticamos o erro. Porém, quando nós cremos na verdade, nós praticamos a verdade. Quando nós cremos no certo, então nós estamos direcionando a nossa vida para o lugar certo. E a revelação, ela tem o poder de dissipar a dúvida. A revelação tem o poder de dissipar toda incredulidade no nosso coração. Quando a revelação da palavra é estabelecida, nós ganhamos uma compreensão da verdade da palavra ao nível do Espírito e pelo Espírito, e isso gera uma liberdade incrível nas nossas vidas. E é por isso que Paulo continua dizendo: então todos nós agora com o rosto desvendado, não há mais véus, não há mais máscaras, não há mais cortinas. Amém? Pessoas estão vivendo muitas vezes com máscaras, com cortinas, com véus, ou seja, elas não mostram quem verdadeiramente são, elas vivem de aparência, e toda a nossa sociedade está organizada em viver de aparência, de ostentação. Mas essas pessoas que vivem de aparência, elas não são verdadeiramente livres, elas não têm a liberdade nos seus sentimentos, elas não têm liberdade nas suas vontades e emoções estão condicionadas, e por isso precisam colocar máscara. E colocar máscara é o mesmo que adotar um estilo hipócrita de vida, e aquilo que mais Jesus condena nas Escrituras é a hipocrisia. E uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é a religiosidade, porque a religiosidade, ela impõe sobre nossas vidas máscaras, porém o reino de Deus nos transforma em nosso caráter. Uma religião, o que ela pode fazer é gerar algumas máscaras para nós, e então vivemos de aparência, mas o reino de Deus não pode ser assimilado por tradição, o reino de Deus não pode ser recebido por tradição, não, o reino de Deus só pode ser recebido por revelação. E o que eu quero te dizer aqui nessa noite é que a revelação é algo que Deus destinou a você, que é filho de Deus. A revelação não é algo que está concebido apenas para algumas mentes privilegiadas, não, a revelação é para todo aquele que tem fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da palavra de Deus. Por isso Jesus fala àqueles que creem. Há muitas pessoas que creem na palavra, mas ainda não são livres, muitas pessoas que creem na palavra, mas ainda não vivem uma vida verdadeira de liberdade. Por quê? Porque o crer te abre portas para a transformação, mas só a permanência na palavra de Deus é que vai gerar a transformação, porque nessa permanência é que o Espírito se move de uma maneira dinâmica para revestir o teu entendimento com uma nova mentalidade, segundo a palavra de Deus. E quando a tua mente muda, você muda. Quando tua mente é transformada, a tua vida é transformada, porque eu sou o que eu penso. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus amado, deixa eu tomar um fôlego aqui. Viver na liberdade. Fala comigo, viver na liberdade. Deus está te chamando para ser livre. Amém? Você não tem que viver de acordo com os rótulos que a sociedade tem te dado. Sabe que os rótulos até mesmo de familiares, às vezes pessoas que nos amam, elas estão tão bem intencionadas, e elas muitas vezes colocam um condicionamento sobre nós, e infelizmente esses condicionamentos anulam a nossa verdadeira identidade, e a expressão da nossa liberdade em Cristo. E eu quero te dizer, nenhum rótulo, nenhum estigma tem que definir a sua vida. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias, eu sei que muitas vezes as opiniões das pessoas, e os lugares aonde
onde nós estamos e da maneira como nós nos relacionamos com esses ambientes, esses lugares, exerce um certo poder de influência. Então entendemos sim que existe uma força na influência a partir dessas opiniões e desses lugares, porém isso pode nos influenciar, mas isso não pode determinar as nossas vidas, e isso é um perigo quando nós permitimos que esse tipo de influência acaba se tornando uma determinação sobre nós e ficamos condicionados e determinados por aquelas opiniões ou por aqueles tipos de pensamento. E eu quero te dizer que a revelação te liberta disso, a revelação te faz livre disso, de todo condicionamento social, de todo condicionamento familiar, para que você de fato seja verdadeiramente quem você é em Cristo Jesus, que você viva toda a essência da tua identidade em Cristo Jesus, e só a palavra e o Espírito pode trazer revelação ao teu entendimento. Eu não estou dizendo que não temos que estudar a Bíblia, porque permanecer significa justamente isso, buscar a palavra do Senhor, mas nós não buscamos a palavra de Deus apenas para adquirir conhecimento, não queremos a palavra de Deus apenas para encher o nosso conhecimento e dizer às pessoas: olha, eu sei, eu conheço. Não, nós buscamos a palavra de Deus para vivermos uma transformação, amém? Eu não quero apenas chegar ao conhecimento da palavra, eu quero a transformação da palavra de Deus acontecendo na minha vida. Não adianta eu ocupar a minha mente com um monte de informação da palavra de Deus e não viver isso na prática, porque conhecimento na Bíblia, quando Jesus fala conhecereis a verdade, ele não está falando simplesmente de você alcançar um conhecimento cognitivo e mental a respeito da verdade da palavra. Não, isso não muda, isso não transforma a vida da pessoa, amém? Porém, quando o Espírito Santo traz a revelação da palavra, quando nós ganhamos o entendimento espiritual daquela verdade de Deus, então a nossa vida é transformada, então a nossa vida muda, e isso não é de fora para dentro, isso é de dentro para fora, é uma obra intrínseca do Espírito Santo de Deus. A religião te muda de fora para dentro, a religião vai mudar as tuas vestes, a religião vai mudar a tua forma de falar, mas tudo isso tem a ver com o teu comportamento. Não que essas coisas em si mesmo sejam negativas, mas quando essas coisas começam a operar no lugar da revelação da palavra e do Espírito, então, querido, nós estamos absorvidos pela religião, e a religião não salva ninguém, a religião não liberta ninguém. Aonde está a religião, não está o Espírito de Deus, mas aonde está o Espírito de Deus, há verdadeira liberdade, e Deus está chamando os seus filhos para serem livres, livres de todo conceito mundano, livres de todo espírito de religiosidade, para viver a revelação na sua profundidade, para que a tua vida ganhe uma dinâmica tão extraordinária que nada e ninguém irá deter o propósito de Deus na sua vida. Não terá demônio, não terá inferno, não terá opinião humana que vai roubar você do seu destino em Deus. Posso ouvir um amém? Viver a liberdade do Espírito. Por isso Paulo logo diz, e com o rosto desvendado, fala-se comigo: rosto desvendado, rosto sem véu, rosto sem máscaras, porque a revelação destitui as máscaras das nossas vidas. Não precisamos fingir, não precisamos, nos revestir de uma aparência, e quando o nosso interior é tão dissonante daquela aparência, e aí então isso nos dá um senso de falta de integridade. Por quê? Porque estamos divididos, estamos repartidos, vivemos a vida de forma fragmentada, e não é isso que Deus tem para nós. Quando a revelação da palavra opera no nível do entendimento do Espírito, o que acontece, queridos, é que há uma reconciliação entre o nosso ser interior e o nosso ser exterior. Eu não sou algo no exterior e algo totalmente diferente no meu interior. Eu sou um só, por dentro e por fora, no meu interior e no meu exterior. E quando o meu interior está reconciliado com o meu exterior, eu sou um só. Isso é integridade, porque a palavra integridade é ser inteiro, não é estar dividido, fragmentado, repartido, segmentado. Quantas pessoas abraçaram a igreja como uma religião,
Abraçar o cristianismo como quem abraça o budismo, o islamismo, o espiritismo e tudo que é ismos na nossa sociedade. E infelizmente essas pessoas põem uma roupa, uma máscara quando elas vão na igreja. E quando elas estão na congregação entre os irmãos são um, mas quando estão em casa ou no meio da sociedade são outro. Não há coerência e nem congruência nas palavras e no viver dessas pessoas. Às vezes algumas pessoas adquirem um arsenal de frases de efeito bíblicos e tão bonitas de serem ditas, mas melhor ainda é quando elas são vividas. Que as palavras da minha boca sejam respaldadas pela meditação do meu coração. O que isto significa quando Davi diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti? Davi está dizendo que o meu exterior e o meu interior sejam um só e sejam agradáveis, aceitáveis diante de ti, Senhor. Sabe, não é diante das pessoas. Às vezes nós vestimos máscaras para poder agradar as pessoas, sermos aceitos por determinados grupos sociais. Às vezes isso acontece até mesmo nas igrejas. As pessoas acabam adotando um certo estilo na sua aparência para serem aceitas. Infelizmente, isso nos rouba a dinâmica do Espírito, porque onde está o Espírito há liberdade. Aonde está o Espírito não há religiosidade. Aonde está o Espírito não há aparência. O que há é liberdade. E quando essa liberdade está em operação, nós somos um por fora e por dentro. Quem somos no nosso exterior reflete quem nós somos em essência por dentro. Não que sejamos obras acabadas, não que tenhamos alcançado a perfeição, mas uma coisa nós fazemos: deixamos as coisas que para trás ficam, avançamos para aquelas que estão diante de nós. Não somos pessoas que atingiram nível de perfeição, mas somos melhores hoje do que fomos ontem. E o nosso alvo é, pela palavra e pelo Espírito, sermos melhor amanhã do que somos hoje. Por isso que Paulo está dizendo, somos transformados de glória em glória. Deixa eu te dizer, você entrou aqui nesta casa nessa noite, debaixo de um determinado nível de glória operando na tua vida, mas por meio da ação dinâmica da palavra e do Espírito, você sairá daqui debaixo de um nível maior de glória. E todas as vezes que você alcança um nível maior de glória, é porque uma transformação aconteceu no teu interior, uma transformação aconteceu no teu entendimento. Isto é o poder da revelação. Põe-te de pé em nome de Jesus.